Como tem sido a sua caminhada na sua vida nos últimos tempos? Vamos dizer, talvez de um mês para cá, alguma situação adversa, difícil, alguma batalha, alguma luta, algo que muitas vezes veio como talvez uma provação na sua vida e que tem desafiado a tua fé, tem desafiado a tua confiança em Deus, e você tem muitas vezes questionado algumas coisas aí no seu coração e tem lutado com isso. Eu quero nessa noite levar o meu coração e ao seu coração a entender algumas verdades teológicas a respeito do sofrimento, das lutas que nós temos na nossa caminhada, na nossa vida. Talvez você tenha enfrentado alguma luta, algum desafio no seu coração, na sua família, e eu gostaria de pedir que o Espírito Santo de alguma maneira possa falar ao meu e ao seu coração. Quero usar o texto de Jó capítulo 2, o verso 1 ao 10. Jó capítulo 2, o verso 1 ao 10. Verdades teológicas a respeito do sofrimento. Jó 2, o verso 1 ao verso 10. Assentados mesmo como estamos, vamos proceder na leitura deste texto. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com ele para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem na sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Que Deus possa usar esta palavra para abençoar o meu e o seu coração nesta noite. Amém? Amém. Queridos, a vida é difícil. É muito difícil. Se você já passou por uma experiência de dor, de aflição, ou muitas vezes uma luta no seu interior, você pode concordar comigo que a vida, de fato, em muitas circunstâncias, é extremamente desafiadora. É verdade que, para algumas pessoas, parece que é mais fácil viver. Você olha para a vida delas e tudo parece um mar de rosas. Tudo tranquilo, tudo de bom, né? A saúde, a correria, os relacionamentos, as oportunidades, as conquistas, parece que tudo vem de mão beijada. Incrível. Algumas poucas pessoas parece que têm esse tipo de caminhada e que levam a sua vida tranquilamente. Mas para a maioria de nós mortais, como nós somos, pessoas comuns, a vida não é fácil. E em alguns momentos a gente parece até pensar que ela não é justa. A gente começa a concluir
que aquilo que a gente está passando e enfrentando vem como um peso sobre nós, ou como um castigo sobre a nossa vida. Quem já passou pelo sofrimento sabe muito bem do que eu estou falando, e sabe que a vida é difícil, e tantas vezes tem situações e circunstâncias e fatos que nos acontecem que nós não encontramos nenhuma explicação. De fato, algumas coisas que nos acometem parecem absurdas, e aí a gente começa a indagar no nosso coração, por quê? Milhares e milhares de vezes a gente indaga e a gente continua sem resposta. A maior parte dos danos que nós sofremos e das dores que nós sentimos não vem por uma punição clara pelos pecados. Grande parte vem do nada, e aí começa a existir um conflito, começa a existir uma confusão na questão do senso de justiça. E aí a gente começa a dizer, mas Deus, o que é que eu fiz? Por quê? O que é que está acontecendo? Por que agora? E a gente começa a indagar lá no nosso coração, no nosso íntimo, essas realidades. E por isso, queridos, esse texto e esse livro de Jó, ele é tão relevante, ele é tão especial, para tratar de algumas verdades teológicas a respeito do sofrimento. Houve um tempo na vida de Jó que, as coisas não foram fáceis. Extremamente desafiadoras. O sofrimento de Jó surgiu do nada. É como que, de um dia para o outro, as coisas mudam, a história muda, e não guardava qualquer relação com o seu caráter, com a sua conduta, porque este homem era piedoso, era justo, era íntegro, era um homem bom, honesto, um homem de bons relacionamentos, e tudo parecia um absurdo, injusto. E assim, então, essa história desse homem, desse patriarca, registrada na Bíblia, é justamente para que a gente tenha uma noção e uma explicação quando o sofrimento surge do nada e não tem explicação nenhuma, um tipo de ajuda que nos ajuda a suportar a aflição no momento de adversidade com firmeza, com perseverança, com confiança, mas que também nesse momento nos desafia e nos compele a perceber a bondade, a compaixão e a misericórdia de Deus. O livro, lá no capítulo 1, no verso 1, ele começa a falar sobre o caráter deste homem Jó. Diz ali que havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Ou seja, queridos, se o objetivo do sofrimento fosse por uma punição pelo mal, Jó não era um candidato provável. Se tudo o que aconteceu na vida deste homem fosse fruto e resultado de uma conduta, de um comportamento, de uma atitude que entristeceu o coração de Deus, Jó estaria fora. Porque este homem, ele tinha um caráter íntegro. Ou seja, ele era um homem inteiro aos olhos do Senhor, ele era correto. Diz aqui o texto, ele se afastava do mal, de tudo aquilo que, por exemplo, entristecia o coração de Deus, ele estava longe, ele era temente a Deus. A sua reputação era irrepreensível. Ele tinha uma conduta de reverência por Deus. E ele tinha profunda consciência de que Deus governa tudo aquilo que ele criou, aquilo que ele fez. E que governava também o seu coração.
Em seguida, o livro descreve a maneira como Deus abençoou este homem. O verso 2 e 3 de Jó 1 diz assim: tinha ele 7 filhos e 3 filhas. 7 mais 3? 10, né? 10 filhos. 3 meninas, 7 meninos. Diz ali, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico daquela região. Puxa vida, um homem abastado, próspero, bem-sucedido, muitas propriedades, donos de gado. Se fôssemos dizer hoje no nosso contexto, alguém que tinha uma fazenda razoável e que de fato se destacava dentro de todos os que viviam naquela época. E as bênçãos eram tais e eram medidas na proporção tão enorme na vida de Jó que inclusive o diabo ficou impressionado. Olha o verso 10 do capítulo 1. Diz assim: tu puseste um muro de proteção, isso é Satanás falando. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, da sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Essa palavra, queridos, de Satanás, de destacar aquilo que Jó tinha e da maneira como Deus protegia o seu servo, como colocou uma cerca ao redor dele, foi uma insinuação diante de Deus de que o ser humano só serve a Deus quando ele recebe bênçãos. Satanás estava insinuando nesse momento que um homem só se torna íntegro, só se torna alguém que adora a Deus, que ama a Deus, quando ele é abençoado por coisas materiais. E Jó, então, como objeto dessa proteção de Deus, ele não sofre como os outros e ele está protegido por cercas, por muros ao seu redor. E aí, então, queridos, diante desta insinuação de Satanás, Deus deu permissão para que Jó fosse tocado em todas as suas coisas, exceto na sua vida, para dizer que na face da terra existem pessoas que servem a Deus apenas por Deus ser Deus e por nada mais. Não porque tem coisas, não porque foram abençoadas, porque tem terra, porque tem gado, servem a Deus por aquilo que Deus é. Então sobreveio o sofrimento na forma de assaltos devastadores, num ringue de muitas calamidades, muitas batalhas. Então, por permissão divina, Satanás teve a liberdade de tocar em tudo o que Jó possuía, para revelar ao mundo na face da terra que existe sim pessoas que servem a Deus sem interesse e sem o desejo de bênçãos. Materialmente falando, humanamente aos olhos dos homens. E o resultado dessa luta foi que toda a riqueza, a família de Jó, exceto a sua esposa, lhe foram arrancadas de uma forma plausível, de forma que todo mundo pudesse ver que era uma coisa dolorosa, uma coisa extremamente difícil aos olhos de todas as pessoas, sem qualquer explicação. Da noite para o dia, Jó deixa de ser o homem mais abençoado de toda aquela região e se torna o homem mais atormentado. Numa virada de chave, aquele homem deixa de ser um homem próspero, um homem bem-sucedido, e ele se torna um homem que não tem nada. Rebanhos, servos, filhos, tudo se foi em forma de golpes de uma só vez, pancadas irreparáveis, inconsoláveis, imensas, se abateram sobre a vida do servo de Deus. Ele perdeu tudo.
Sabe, querido, que às vezes a vida nos prega algumas peças. Então, em que direção olhar quando coisas ruins acontecem na minha e na sua vida? Onde buscar a força? Aonde buscar o consolo? Aonde buscar a ajuda? A história de Jó nos ensina que um vislumbre do céu nos faz compreender os acontecimentos na terra e é a única forma de encontrarmos o consolo para o nosso coração. As respostas últimas, supremas para os dilemas da vida não estão aqui nesta terra, no nosso coração, ou na sabedoria, ou na capacidade dos homens, mas está lá na presença de Deus, lá no céu, estão as nossas respostas. Jó não amaldiçoou a Deus quando perdeu sua riqueza e seus filhos. Na verdade, ele adorou, ele disse bendito seja Deus, ele abençoou a Deus. E desse modo, o valor superior de Deus, acima de todas as coisas, se tornou muito claro e evidente diante de todas as pessoas, no céu, na terra e até no inferno. O propósito de Deus ao provar Jó foi cumprido, isto é, a revelação da grandeza, da glória de Deus, do valor de Deus no coração dos seus filhos, acima de todas as coisas. É isto que Deus quer ver no meu e no seu coração. A grandeza, a glória, a soberania de Deus na minha vida, na sua vida, acima de qualquer coisa deste mundo terrena. Por trás das calamidades terrestres, e que aos nossos olhos aparentemente são absurdas, e tantas vezes nós não encontramos explicação, existem transações celestiais de importância infinita. E quão importante, queridos, é este assunto, em questão de sofrimento na nossa vida, que aqui o próprio Deus, ele puxa a língua de Satanás para falar alguma coisa na terra. A demonstração do valor de Deus da fé do seu povo é o assunto mais importante do céu na terra. Então, aqui nós estamos diante de um fato de que aquilo que acontece na nossa vida, na nossa caminhada, e que muitas vezes nos impõe um sofrimento, é justamente para revelar a grandeza, o poder de Deus no meio do sofrimento. Foi o caso de José. Quando ele foi levado no Egito, um protótipo de Cristo. Desprezado pelos irmãos, feito lá aquela maracutaia, toda aquela armação, vendido para o povo inimigo, foi levado, ali cativo, um servo de Deus, um jovem, um menino ainda, um adolescente, mas que tinha no seu coração uma profunda consciência da pessoa de Deus, da grandeza de Deus. Ali naquele cárcere, sozinho, longe de família, de amigos, ele é tentado, mas o coração dele está em Deus. E ali ele dá evidências desta fé, desse Deus todo-poderoso, grandioso. E a história dele é completamente mudada e transformada ali naquele povo estranho, porque o foco dele era a glória do Senhor. Da mesma forma, Daniel, seus amigos na Babilônia, levantou-se uma estátua, exigiu-se adoração deles, para que se prostrassem, adorassem aquele falso Deus. E Daniel, com convicção, disse: senão, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar e Deus vai nos libertar da fornalha acesa, da cova dos leões, de tudo o que vir. Ocorreu, queridos, que quando
Jó caiu doente, a esposa dele desmoronou. Essa mulher aparentemente suportou firme ao lado de Jó a perda dos filhos e a perda dos bens. Só que agora, com a vida do seu marido se esvaindo e deixando-se totalmente destituída materialmente, a sua fé entrou em colapso e ela agiu como nunca havia feito e nunca mais o fez. O verso 8 e 9 do capítulo 2 diz assim: Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica, e a sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Essa explosão de um desespero, de um coração que estava aflito, angustiado, e foi um desespero momentâneo, deve ter até nesse instante provocado uma risadinha no coração de Satanás. Estou conseguindo. Está dando certo. Mas não por muito tempo, posto que logo em seguida, Jó ele dá um golpe fatal contra o acusador. E Jó 2,10, ele dá uma resposta. Você fala como uma mulher insensata. Aceitamos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Queridos, conforto e calamidades vêm das mãos de Deus. E Jó nunca deixou de confiar, de depender de forma firme, sólida, na soberania de Deus. Deus como sendo rocha do seu coração. E jamais abandonou a certeza da confiança que ele tinha em Deus. Mais tarde, em um dos seus debates, Jó, ele exclamou no capítulo 13, verso 15, ainda que Deus me mate, ele é a minha única esperança, e eu apresentarei a ele a minha causa. Você já se perguntou alguma vez por que Pedro disse o que disse na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8 e 9? Ele disse assim: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por que Pedro fala sobre isso? Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão. O apóstolo Pedro quis dizer que quando você sofre, a maneira de resistir a Satanás é ser como Jó. Ou seja, manter a confiança na bondade soberana de Deus, não o amaldiçoando, mas louvando e glorificando ao Senhor. Quando você age como Jó em face dos danos e no meio das dores, o céu todo ele brada de vitória e Satanás ele é derrotado. Como nós precisamos dessas verdades para vivê-las e praticá-las na nossa caminhada no dia a dia. Pois foi o próprio Jesus que disse em Mateus 7, verso 25, quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a sua casa, ela não cairá, porque ela foi construída sobre uma rocha firme. Ela foi edificada sobre uma rocha firme. O texto aqui de Jó nos permite tirar algumas lições teológicas, algumas afirmações teológicas, diante das batalhas, diante das lutas e dos sofrimentos que nós passamos pela nossa caminhada e por nossa história.
A primeira verdade teológica é que o objetivo de Satanás é destruir a nossa fé e tirar a nossa alegria e o nosso contentamento em Deus. Para nos destruir, Satanás ele sempre usa dois pares de armas. Ou seja, ele usa a alegria e a tristeza, ele usa a saúde e a doença, e ele usa a riqueza e a pobreza. Satanás usa a dor para nos fazer sentir que Deus ele é impotente ou mesmo mau. E ele usa o prazer para nos fazer sentir que Deus ele é supérfluo. Ou talvez, podemos dizer de outra forma, quando estamos alegres, sadios ou ricos, Satanás ele tenta nos ufanar. Dizendo assim, não, você é capaz, você pode, você tem suficiência, você consegue, você não precisa de Deus. Mas também, quando estamos tristes, doentes ou pobres, Satanás ele tenta nos fazer blasfemar. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não se importa com a minha dor? Que Deus é esse que não se preocupa com o meu sofrimento? Aonde Ele está? Cadê Deus nessa hora em que você está passando por essa adversidade? Aqui a saga de Jó demonstrou, para quem tiver os olhos para ver, que Satanás falhou ao tentar roubar de Jó, nos dias de prazer e de prosperidade, o seu contentamento e a sua alegria em Deus. O que ele fez em seguida? Satanás atacou por meio da dor a alegria de Jó, que estava centrada em Deus, e ele falhou, mais uma vez. Mas não há dúvida sobre o que Satanás busca em nossa vida. O seu objetivo é destruir a alegria, a nossa confiança, a nossa fé em Deus e substituir o tesouro único que é Cristo por tesouros Satanás quer que a gente coloque no nosso coração os tesouros deste mundo. E que Cristo não seja o tesouro maior da nossa vida. Então ele quer destruir a nossa alegria, o nosso contentamento e a nossa satisfação em Deus. E é isso que João, em profunda consciência, ele diz no capítulo 10, verso 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Destruir a nossa confiança, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa dependência desse Deus que nos ama, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio das lutas. Uma segunda verdade teológica no meio do sofrimento é que Deus almeja magnificar o seu valor na vida daqueles que amam a Deus. Deus quer engrandecer o seu valor na minha vida e na sua vida. Esse é o objetivo, tanto na criação como na redenção ou salvação. É revelar o valor grandioso e infinito da obra de Deus na nossa vida. E a maneira como Ele faz é redimindo um povo que o ama e se apega a Ele e o estima acima de qualquer tesouro terreno. O espelho que Ele escolheu para refletir seu valor é a fé e a alegria indestrutíveis no nosso coração. Ou seja, nós não vamos trocar o tesouro que é Jesus por absolutamente nada. E foi o que Jesus disse em Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha só, um homem, ele tinha um campo.
Assim como eu e você temos um campo, nós temos coisas que Deus nos deu. Aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Nós temos também posição social, muitos têm prestígio, fama, status, e colocam nisso, é o seu campo. Mas teve um homem que foi e encontrou um campo onde tinha o maior tesouro. E ele vende, ele abre mão daquele campo, e ele quer este campo onde tem o tesouro, que é Jesus. E ele compra aquele campo, ele adquire, e faz de Jesus o valor supremo da sua vida. Satanás, ele quer tirar do nosso coração justamente este prazer de engrandecer e magnificar o Deus que é o único Senhor, o único Salvador. Mas também uma terceira verdade teológica é que Deus, ele concede a Satanás um poder limitado por causa da dor. Olha só, Jó 1,12 diz assim: pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor, faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause dano físico. E aí continua em Jó 2,6, pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Ou seja, Deus define os limites do poder de Satanás por causa da dor. Nosso Deus não está frustrado pelo poder ou pela sutileza de Satanás. Satanás não pode se mover sem a permissão do Deus Todo-Poderoso. E isso você precisa ter absoluta consciência no seu coração. Satanás não pode mover uma palha sem a permissão de Deus. Ele se apresenta diante de Deus para prestar contas. Satanás pode até ser um leão, fazer um enorme barulho, mas ele é um leão que está na coleira. O nosso professor de teologia sistemática, ele dizia, que era o Zacarias de Aguiar Severa, que Satanás está como que preso a um elástico. E ele só pode ir até aonde Deus permitir esse elástico esticar. Mas nada do que isso. Deus o controla e não lhe dá folga de acordo com os seus próprios propósitos soberanos. Deus não faz acordo com o Satanás. Ele está controlado. Ele está seguro nas mãos do Senhor, e ao mover céus e terra para buscar a perdição daqueles aos quais Cristo resgatou, Satanás, na verdade, o está preparando para a glória. Ou seja, tudo que nos acontece, queridos, e que Satanás muitas vezes nos inflige, é porque na verdade Deus está nos preparando para o encontro com Ele na glória. Deus usa inclusive Satanás para trabalhar para o nosso bem. E como os filhos de Deus que se reúnem na presença da majestade infinita para receber as instruções e os comissionamentos do Rei dos Reis, pronto para cumprir suas ordens e executar a sua vontade, Satanás é, embora muito relutantemente, um espírito ministrador enviado para ministrar aqueles que são herdeiros da salvação. Deus usa, inclusive, o nosso adversário para promover a glória de Deus, através das aflições, das lutas e das batalhas da nossa vida. E para finalizar, a obra de Satanás, em última análise, é a obra do próprio Deus. Quando Satanás fez sua obra de tirar a riqueza e a família de Jó, Jó disse assim no capítulo 1, verso 21, o Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Jó diz então aqui que tudo que aconteceu na sua vida, em última análise, foi o próprio Senhor que o tirou da sua família e a sua riqueza.
E aí, para que não ficasse um mal entendido e uma situação que o ser humano pudesse usar de forma contrária, no verso 22 diz: em tudo isto Jó não pecou e não culpou a Deus. Meus irmãos, não é pecado dizer que o que Satanás fez na vida de Jó, em última análise, Deus permitiu acontecer porque Deus governa Satanás. É isso. Pecado é dizer o contrário. Que Satanás poderia fazer o que quisesse. Não faz não. Da mesma forma, Deus diz a Satanás em Jó 2,6, pois bem, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. E aí o versículo seguinte diz: então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Mas novamente, em Jó 2,10 ele diz: aceitaremos da mão de Deus apenas coisas boas e nunca o mal? Em outras palavras, novamente Jó vai às alturas na compreensão da soberania, da grandeza de Deus acima de Satanás, e diz que sua doença em última instância vem de Deus para mostrar diante dos olhos da humanidade, das pessoas, que existe alguém na terra que serve ao Senhor, mesmo que ele perde todas as coisas. Ele não serve a Deus porque ele recebeu as coisas. Ele serve a Deus, ele ama a Deus, porque ele tem uma vida no altar do Senhor. Ele é íntegro, ele é reto. E aí ele escreve novamente, inspirado no final do verso 10, em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Diante dessas verdades, nesta noite, queridos, o que Deus quer mostrar a mim e a você? De forma bem prática. Você precisa se unir a Jó e afirmar no seu coração que Deus é totalmente soberano na sua vida. Faça como o salmista no Salmo 115, verso 3. Nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo como deseja. Deus faz tudo como lhe apraz. Faça coro como Daniel, em Daniel 4,35. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer: por que fazes essas coisas? Faça da soberania de Deus a certeza de que Deus é a tua rocha, de que Deus é a tua fortaleza, de que embora nós tenhamos os nossos embates, as nossas lutas, as nossas dores nesta vida, Deus ele é absoluto, Deus é soberano, e Ele está acima de todas as coisas. O que Ele quer ver em mim e em você, é que nós reconheçamos que Deus é soberano no nosso coração. Deus quer se mostrar como o Senhor da nossa vida. E que isto fica evidente aos olhos das pessoas. Uma segunda verdade, diante das dores, das lutas, das batalhas. Deixem as suas lágrimas rolarem livremente quando a calamidade chegar. Jó 1,20 diz: então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. Queridos, os soluços, o nosso choro, diante da dor, diante do sofrimento, não são sinais de incredulidade. Não são evidências de que nós não confiamos em Deus. A grandeza e a beleza da adoração de Jó, que se devia ao sofrimento, não porque não houve sofrimento, o Jó foi poupado do sofrimento, mas fez com que, através do sofrimento, ele se prostrasse diante de Deus. Ele se quebrantava, ele adorava, ele glorificava o nome do Senhor. É o que diz o Salmo 90,
91, verso 15. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu vou te resgatar e vou lhe dar honra. Graças a Deus por isso. Deus nos resgata. Deus nos tira do sofrimento da adversidade. E Ele nos coloca numa posição de honra. E uma última verdade. Confie na bondade de Deus. E deixe que Ele seja o tesouro maior do seu coração. Mesmo se Deus tivesse deixado Satanás tirar a vida de Jó, nós sabemos exatamente o que ele teria dito e pronunciado. Ele teria soado como o salmista no Salmo 63, verso 3, o teu amor, as expressões da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, ou seja, a tua graça é melhor do que a vida. Quando a sua calamidade chegar, lembre-se de fazer de Cristo o seu maior tesouro e a sua maior alegria. Danos e dores tantas vezes na nossa caminhada não terão explicações, mas sempre servirão ao propósito de exibir diante da humanidade o quanto Cristo é supremo no nosso coração, na nossa vida. O quanto Cristo é real, o quanto nós estamos firmados na rocha, o quanto Cristo, Ele nos ama, mesmo no meio das adversidades. E Jó, ele honrou tanto a Deus, e diante de todas as lutas, os amigos que se levantaram e que o criticaram, que o ofenderam, ele chegou a uma conclusão: eu só conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus se revelou com graça, com bondade, e Ele fez de Deus o tesouro da sua vida, da sua história, e Deus retribuiu a Ele em tudo, em dobro, diante das pessoas, diante da humanidade, para que o nome de Deus fosse glorificado. Glorifique a Cristo, mesmo no meio do sofrimento. Ame a Jesus. Mantenha o seu coração no altar dele. Se quebrante diante da adversidade, diante da dor. Deus, Ele é contigo. Deus conhece a tua história. Ele é soberano. E Ele não permitirá que nada irá te acontecer, e nem acontecer na minha vida, sem que de alguma forma ou de outra forma tenha antes acontecido em Deus. Porque Deus é o Senhor da nossa vida. Amém? Amém.